Olá, turma, dando continuidade com as nossas videoaulas de Educação Física no mês de setembro. A temática da nossa videoaula de hoje será os esportes de invasão. Então, nós temos diversos tipos de esportes que se classificam como esportes de invasão, como futebol, por exemplo, basquete, mas especificamente nós estaremos analisando no decorrer desta videoaula um tipo de esporte de invasão, que é o handball. Então, esta videoaula é direcionada para as turmas de 8º e 9º ano na nossa rede, então eu peço que vocês acompanhem com atenção. Então, turma, começando aqui pelo conceito do que seria o esporte de invasão. O texto coloca que esses esportes são aqueles que têm como objetivo invadir o setor defendido pelo adversário, procurando atingir a meta contrária para pontuar, protegendo simultaneamente a sua própria meta, que é o que acontece com vários tipos de esportes, entre eles o basquete, o futebol, o handebol e o polo aquático. Como eu mencionei para vocês, nós estaremos analisando um pouco aí apenas um dos esportes de invasão, que é o handebol. Então, iniciando um pouco pelo contexto histórico dessa modalidade esportiva, então nós temos aqui a foto de um cidadão que é aí tido como o criador, o formulador dessa modalidade esportiva. E isso aconteceu no ano de 1919. Então, em 1919, esse professor aqui de Educação Física da Escola Normal de Berlim, conhecido como Karl Schellens, ele reformulou um tipo de esporte naquela época que tinha algumas similaridades com o handebol. Essa modalidade esportiva era chamada de torbal. Então, ele reformulou o torbal e criou-se o handebol. Então, ele alterou seu nome para handebol. Após ter as regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica, foi que o esporte começou a ser praticado ali em alguns países como a Áustria, a Suécia e a Alemanha. Um ano depois de sua criação, ou seja, em 1920, o handebol ele tornou-se um esporte oficial. Então, ele é um esporte em que é utilizado como implemento uma bola e a bola é jogada com as mãos. Então, daí o significado da nomenclatura, do nome do handebol, que vem do inglês, hand, que significa mão, e ball, que significa bola, certo? Então, nesta fase inicial aí do handebol, ela era um pouco, a modalidade esportiva era um pouco diferente do que nós conhecemos hoje. Inicialmente, o handebol ele era praticado em campos de futebol e também, assim como o futebol, as equipes são constituídas por 11 atletas, no caso do handebol aqui inicialmente, quando ele foi criado por esse professor, era também praticado em campos de futebol, também por equipes de 11 atletas. Então, turma, foi no ano de 1927 onde foi criada a Federação Internacional de Handebol Amador, a FIA, que é a entidade aí que normatizava todas as regras dessa modalidade. E em 1946 é onde foi decidido aí essa mudança de 11 jogadores para 7, o handebol de 7, tal como é jogado atualmente, com equipes de 7 jogadores. E foi no ano de 1936, na edição dos Jogos Olímpicos aí de Berlim, na Alemanha, onde o handebol foi incluído no programa olímpico. E é uma modalidade que faz parte aí do programa olímpico até hoje. Em 1976, é que o handebol feminino também passou a fazer parte aí dos Jogos Olímpicos. O handebol de campo, que era aquele handebol praticado em campos de futebol por 11 jogadores, por equipes de 11 jogadores, ele só parou de ser praticado em 1966, ano em que os jogos passaram a ser restritos apenas às quadras. Então, atualmente é uma modalidade restrita apenas às quadras e oficialmente por equipes de 7 jogadores. Falando um pouco sobre o contexto histórico desta modalidade esportiva aqui no Brasil,
A origem desta modalidade aqui no Brasil remete à década de 1930 e que foi trazido por imigrantes alemães e que em torno de 30 anos, ou seja, até o ano de 1960, essa modalidade esportiva ficou restrita apenas ao estado de São Paulo e foi através de um professor francês conhecido como Auguste Listello é que o handebol ele foi apresentado aí aos demais estados brasileiros, posteriormente aí ao ano de 1960. E nós temos aqui no Brasil a Confederação Brasileira de Handebol, que é a entidade que rege as regras desse esporte aqui no Brasil, e ela foi criada no ano de 1979. Então, falando um pouco sobre as principais regras dessa modalidade esportiva, então eu coloquei aqui para vocês, resumidamente, no que se refere às equipes de handebol, são equipes constituídas de 14 jogadores, 7 titulares e 7 reservas. O handebol, ele é praticado em quadra agora, e essa quadra, ela tem uma dimensão oficial, de acordo aí com a Federação Internacional de Handebol, que é estabelecida e que é 440 metros de comprimento por 20 metros de largura, e as balizas, que são as áreas de gol do handebol, devem ter 3 metros de largura por 2 metros de altura. A duração oficial de uma partida de handebol é 2 tempos de 30 minutos, com um intervalo de 10 minutos. Havendo empate em um jogo, se for para a prorrogação será de 2 períodos de 5 minutos, com um intervalo de 1 minuto. No handebol não há limite para substituições, certo? As substituições, elas são ilimitadas e podem ocorrer no decorrer do jogo, não precisa necessariamente o jogo estar paralisado. No handebol também existe uma coisa chamada time out, que são espécies de tempos que as equipes têm direito aí durante os jogos. E esses time-out são um total de 3 tempos técnicos de 1 minuto que cada uma das equipes tem direito no decorrer da partida. Outra característica aí do handebol é que os jogadores eles não podem segurar a bola por mais de 3 segundos ou dar mais de 3 passos segurando aí a bola. E também somente o goleiro é que tem permissão para entrar na área de gol. Então, cada jogo de handebol, cada partida, ela é dirigida aí por 2 árbitros, um cronometrista e um anotador, tá certo? Então, essa é uma imagem aí mostrando a dimensão aí oficial de uma quadra de handebol, que é 40 metros por 20 de largura, e as linhas aí que delimitam a quadra. Nós temos aqui a área do goleiro, que é uma linha que delimita essa linha. Ela mede 6 metros aqui da baliza para cá, é 6 metros de comprimento. Aqui é a linha do goleiro, que vem a 4 metros da área. E nessa área aqui, que é a área do goleiro, somente ele é permitido ficar, tá certo? E nós temos também a linha de 7 metros, que é onde é cobrada a penalidade máxima do handebol, e ela está exatamente a 7 metros da baliza. E temos também a linha de 9 metros, que é onde é cobrado algumas penalidades aí da modalidade, pessoal. Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido aí o contexto histórico dessa modalidade esportiva e algumas de suas características e suas regras. Durante o nosso mês de setembro, nós estaremos aí analisando algumas outras regras da modalidade, mas por enquanto ficamos apenas até essa parte aqui. Então, bons estudos a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Vamos estudar, e tirar 10.